Romanos, capítulo de número 8. O texto que nós vamos estudar hoje, ele conclui este capítulo, que são os versos de 31 a 39. Mas a fim de compreendermos, o contexto destes versículos, nós precisamos voltar lá no 28 e ler a partir dele. Portanto, Romanos 8, de 28 até o 39. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra, Senhor, e obrigado pelo quanto ela nos inspira, Pai, pelo quanto, Pai, ela nos dá segurança, pelo quanto ela fala ao nosso coração. E nesta hora pedimos que o teu Espírito nos ilumine para compreender, ó Deus, a profundidade e a extensão disso que acabamos de ler. Fala conosco, ó Deus, e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. O capítulo 8 da carta aos Romanos, como nós falamos desde o princípio deste capítulo, ele é um capítulo que fala sobre a segurança do crente. Como é que eu posso ter certeza da salvação? Quais são as bases da minha salvação? E esse capítulo mostra então a vida do cristão no Espírito, porque a presença do Espírito Santo de Deus em mim é a principal ferramenta que me notifica, que me ensina, que me mostra e que me dá certeza de que eu sou um salvo. Em contrapartida do capítulo 7, onde nós vimos a vida de um homem que vive na carne, sem o Espírito Santo de Deus, que ainda que ele conhece a própria religião, ele não consegue de maneira alguma se livrar do domínio do pecado, do domínio da própria natureza pecaminosa, e infelizmente ele termina a sua carreira dizendo: quem é que me livrará do corpo dessa morte, que é o corpo do pecado, essa dominação do pecado. Em contrapartida, do capítulo 8, o apóstolo Paulo mostra como que é diferente a vida no Espírito, a vida de um salvo. E são essas as diferenças que são as bases da nossa segurança. A principal e a primeira delas, e a partir daí todas as demais são desenvolvidas, é a presença do Espírito Santo no nosso coração. Por quê? Porque o Espírito Santo no coração do crente, ele desenvolve tudo aquilo que foi preparado por Deus, executado pelo Filho de Deus, e agora está presente na vida do crente, lhe dando segurança, lhe dando certeza de salvação, lhe dando convicção destas obras realizadas pela Trindade.
Porque o Espírito Santo, nós já vimos aí no capítulo 8, primeiro, ele aplica a obra de Cristo Jesus no meu coração, me convencendo de que eu sou um pecador, me convencendo de que o Filho de Deus veio a este mundo, ele que foi chamado de Jesus, o Cristo, ele é o Messias, o verdadeiro e único Filho de Deus, ele morreu em nosso lugar na cruz do Calvário, nos justificou diante de Deus por causa das nossas dívidas, pagou-as de uma vez por todas, ele levou sobre si o castigo que era nosso e colocou sobre nós o seu manto de justiça, fomos justificados por ele. O Espírito Santo fazendo isso em nosso coração, ele nos convence de que somos filhos de Deus, de que não somos mais pagãos e que não estamos mais alienados de Deus, mas agora somos filhos de Deus. Portanto, o Espírito Santo aplica a obra de Cristo em nosso coração, nos convence disso. O Espírito Santo passa a guiar nossa vida e nós não somos mais guiados pela carne, pelas inclinações da carne, mas somos guiados pelo Espírito. O Espírito Santo, portanto, vivifica o nosso coração, vivifica a nossa alma, e isso prefigura aquilo que Ele há de fazer no último dia, quando Ele vivificará até mesmo os nossos corpos, quando nós já estivermos mortos. O Espírito Santo, Ele nos ajuda a orar, porque nós nem conseguimos orar como convém, não sabemos o que pedir, nem como pedir, e o Espírito Santo nos assiste, levando as nossas orações até o trono da graça de Deus, aonde há a mediação do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso mediador, e o Espírito Santo nos ajuda a converter aquilo que nós achamos ser o correto a pedir, aquilo que nós precisamos, e o Espírito Santo, que conhece a vontade do Pai, e que conhece o nosso interior, as nossas fraquezas, o Espírito Santo nos assiste nessa apresentação diante de Deus das nossas necessidades, frente àquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas. O Espírito Santo desenvolve então uma obra de santificação no nosso coração e na nossa vida, e ele aproveita cada uma das circunstâncias, sempre nos lembrando que os sofrimentos, as tribulações desse tempo presente não servem para ser comparado com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, os filhos do Senhor, e que, portanto, passar por todas essas lutas e tribulações cumpre um propósito de Deus. Por quê? Para aqueles que são do Senhor, que amam o Senhor e que foram chamados segundo o propósito de Deus, Deus está fazendo dentro do nosso coração, por dentro e por fora de cada um de nós, uma obra de transformação para nos tornar semelhantes ao seu Filho Jesus. Esse é o bem supremo, e esse bem supremo ele é desenvolvido por Deus na nossa vida, tanto com o plano eterno dele, quanto pela obra redentora realizada por Cristo Jesus, quanto agora, no tempo presente, pela presença do Espírito no meu coração, e pela maneira como o Senhor me conduz através de muitas circunstâncias, que aos meus olhos, algumas são boas, outras são ruins, mas do ponto de vista de Deus e da obra dele, todas são bênção. Por quê? Porque todas elas cooperam para a realização desse bem supremo, que é me transformar à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Portanto, o crente ele tem a certeza da salvação por causa disso, porque Deus colocou as primícias no nosso coração, as primícias do Espírito. O Espírito desenvolve todas essas obras dentro de nós, e ele nos faz frutificar os frutos que são próprios do Espírito de Deus, próprios de uma vida transformada. Portanto, até aqui nós vimos essa obra do Espírito Santo dentro de nós, e agora Paulo ele vai concluir isso tudo fazendo uma conexão que aparece claramente aí no verso 31. Ele começa dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Quais coisas? Toda essa obra realizada pelo Filho e pelo Espírito, toda essa obra da redenção feita por Cristo Jesus, e toda essa obra do Espírito Santo de aplicar aquilo que Cristo fez na minha vida, de dirigir, vivificar, interceder, santificar, me moldar, toda essa obra do Espírito. Que diremos, pois, à vista de tudo isso que Deus tem feito? Será que eu posso duvidar desta salvação grandiosa que Deus me deu? Portanto, o que Paulo vai nos apresentar do verso 31 até o verso 39, são as conclusões que nos dão base para ter certeza de salvação.
E ele faz isso através de perguntas e as respostas que ele vai nos dando, mostrando claramente: olha, veja bem o que Deus fez por você, veja o que o Espírito Santo tem realizado na sua vida, e diante de tudo isso, responda essas perguntas. Em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, chegue à conclusão, vocês precisam somar e chegar no total, chegar na conclusão dessa conta, porque essa conta, ela tem uma resposta muito lógica, muito verdadeira e clara diante daquilo que foi exposto, para que você sinta essa segurança que é própria de alguém que está vivendo no Espírito, que é próprio de alguém que está em Cristo Jesus, que é próprio de alguém que foi salvo. Portanto, bases para a nossa salvação, diante desta conclusão que o apóstolo Paulo faz, são apresentadas aqui, e eu quero caminhar com vocês nisso. O texto, basicamente, ele aborda 2 pontos principais. O primeiro deles é que Deus está do nosso lado. Deus não está contra nós, mas Ele está do nosso lado, e Paulo deixa isso muito claro, não apenas diante daquilo que já foi registrado até aqui, mas diante dessas conclusões que ele nos chama a tirar diante daquilo que ele expôs. E o segundo assunto aqui, o segundo ponto principal de Paulo nesses versos todos, nesses 9 versos, é que é impossível que alguém nos separe do amor de Deus. Ele diz: olha, Deus está do nosso lado, e é impossível separar o amor dele de nós, ou nos separar do amor dele. Portanto, esta passagem, ela apresenta para nós aquilo que há de mais nobre a respeito do amor de Deus. Ela apresenta para nós as mais elevadas conclusões a respeito da nossa fé cristã. Esta passagem é a passagem mais contundente de toda a Escritura para mostrar a perseverança dos santos, para mostrar que uma vez que fomos salvos por Cristo Jesus, verdadeiramente cremos nisso, uma vez que o Espírito Santo, ele entrou no nosso coração e nos quebrantou e nos convenceu a respeito de Cristo Jesus, é impossível que essa obra seja desfeita. E esse texto é a prova cabal da perseverança dos santos e da segurança que um crente pode ter em Cristo Jesus. O texto que nós lemos logo no início, também do apóstolo Paulo, ele faz referência a isso, quando ele resume tudo isso na seguinte expressão, que nós encontramos lá em Filipenses, no capítulo 1, logo no verso 6, é que aquele que começou a boa obra em vós, há de levá-la até o final, até o dia de Cristo. Em outras palavras, Paulo está falando assim: olha, se Deus começou uma obra em você, não há força no universo, e nem fora dele, que possa deter a obra de Deus. E depois no capítulo 2, quando ele faz novamente essa afirmação, de uma forma diferente, dizendo que é o Senhor quem efetua em nós, tanto o querer quanto o realizar. E então Paulo diz: então é o seguinte, desenvolva a vossa salvação. Ou seja, Paulo está dizendo: você não precisa ganhar a salvação, porque você já ganhou, e não há como tirar isso de você. O que resta para nós todos é desenvolver aquilo que eu não posso mais perder, por causa da obra do Senhor. E especialmente Paulo nos dá aqui os fundamentos disso. Vamos lá então, vamos observar. Primeiramente nós vamos olhar aí do versículo 31 até o versículo 34, nós vamos ver 4 perguntas que o apóstolo Paulo faz, e ele mesmo já nos concede a resposta. Por quê? Porque de fato são perguntas retóricas, são perguntas que quem faz já sabe a resposta, e faz para colocar, para expor um ponto que não deixe nenhuma dúvida para aqueles que são seus leitores ou seus ouvintes. Vamos lá então. A primeira pergunta que ele faz é: quem será contra nós? Veja, que diremos pois à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Em outras palavras, esse verso 31 diz: olha, diante de tudo isso que nós vimos, eu tenho uma pergunta para vocês: quem será contra nós? E essa é a primeira pergunta que nós devemos responder. Se nós formos pensar nesta pergunta fora do contexto bíblico, especialmente fora do contexto do capítulo 8, essa é uma pergunta que tem uma resposta fácil: quem será contra nós? Ora, nós temos um bocado de gente contra a gente, né? Quem aí não tem um inimigo? Quem aí não tem alguém contra você?
Quem aí nunca cometeu um erro que deixou com que algumas pessoas ficassem contra você, né? Quem aí nunca vacilou com a família, ou com amigos, ou às vezes até mesmo na igreja, ou às vezes no local de trabalho? Todos nós erramos, e todas as vezes que nós cometemos um erro, fatalmente alguém se voltará contra nós. Então veja, essa pergunta fora do contexto do capítulo 8, ela tem muitas respostas. Quem pode se levantar contra mim? Muitos inimigos. Pensando especialmente na vida do crente, nós temos um mundo levantado contra nós. Pensando na vida do cristão, nós temos um inferno levantado contra nós. O diabo e os seus anjos estão contra a igreja do Senhor Jesus, contra a nossa vida. A própria palavra de Deus diz que Satanás anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, esperando uma oportunidade para nos tragar. Ou seja, a resposta aqui, ela é muito natural de ser dada, porque essa pergunta nos chama a responder que existem muitos, mas a questão é que dentro do capítulo 8, você tem um contexto a respeitar. E que contexto é esse? É o contexto que nós acabamos de ler. À vista destas coisas, eu sei que eu tenho muitos inimigos, eu sei que nesse mundo eu terei muita gente que vai tentar se levantar contra mim, mas agora eu tenho uma informação que se sobrepõe a todas esses meus argumentos e essas notícias de pessoas ou de poderes que possam se levantar contra mim. Por quê? Vamos voltar lá no verso 8, veja o que o verso 28, veja o que o texto diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então vamos lá, primeiro, se alguém quer se levantar contra nós, que estamos em Cristo, que temos o Espírito, primeira informação, até o que eles fizerem contra nós, servirá para o nosso bem, porque Deus nos garante que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Continuando, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Podem se levantar contra nós, mas não vão impedir aquilo que Deus estabeleceu para a nossa vida desde o princípio. Ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Mais do que isso, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ou seja, Deus fez isso para que eu seja adotado na família dele, para que eu seja parte da família dele. E o Espírito Santo inclusive me convence que eu sou filho de Deus. Ele clama no meu coração e me ensina a chamar Deus de Pai. Ou seja, ainda que o mundo se levante contra mim, ninguém, nenhum poder neste mundo, nenhum poder invisível, nenhum poder pode impedir a minha adoção na família de Deus. Vamos mais. E aos que predestinou, a esses também chamou. Ou seja, ainda que o mundo se levante contra mim, e no meio disso tudo, no tumulto da batalha, haja um barulho ensurdecedor que me confunda, que tente de alguma maneira me impedir de ouvir a voz de Deus, Paulo diz: e o Senhor me chamou. Ou seja, é impossível resistir ao chamado de Deus, porque Ele é aquele que desde o princípio chama coisas que não existem à existência. Quanto mais chamar alguém que já está vivo até Ele, Ele me chama, Ele me atrai. É impossível que esse chamado dele não seja atendido. Aos que Ele chamou, Ele também justificou. Ou seja, quando alguém se levanta contra mim, antes que essa pessoa possa de alguma maneira tentar me acusar ou tentar me condenar, eu já tenho a justiça de Cristo sobre os meus ombros. Cristo já pagou essa dívida, eu estou justificado. E aos que justificou, esses também glorificou. Paulo está dizendo: olha, e o meu futuro é absolutamente certo, é tão certo que eu posso descrevê-lo como uma coisa que já aconteceu. À vista dessas coisas, portanto, quem é que vai me condenar? E aí a resposta do texto é: ninguém pode me condenar. Aliás, se você voltar, veja o verso 1 do capítulo 8: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, quem pode ir contra nós? Bom, se dependesse de motivos, todas as pessoas desse mundo poderiam se levantar contra nós, o próprio Deus. Mas ninguém o faz. Ninguém o faz por quê? Por causa disso que é dito nesses versículos. Ou seja, diante destas coisas, ou seja, diante do que Deus fez por mim, não há mais dívida. Diante do que Deus fez por mim, não há mais motivação para que alguém se levante contra mim.
Quem pode ir contra o Todo-Poderoso Deus? E aí veja o verso 31, ele diz: se Deus é por nós, ou seja, se Ele é por nós, quem é que vai se levantar contra Ele? Quem é que pode fazer frente por Deus? Ou seja, imagine que você está numa batalha e de repente Deus se põe ao seu lado. Qual exército que pode marchar contra você, uma vez que Deus está do nosso lado? Aquele que não poupou, e aí nós vamos para o verso 32, aqui um argumento que vai do maior para o menor. Veja, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O argumento de Paulo é: veja, ninguém pode se levantar contra nós e ser bem sucedido e alcançar êxito, primeiro por causa daquilo que o Senhor já fez, à vista dessas coisas. Segundo, porque Deus está do nosso lado, Ele é por nós, Ele está conosco. Terceiro, Deus já fez a coisa mais difícil que podia ser feita por nós. Você acha que Ele não vai fazer as mais fáceis? O texto está dizendo, Ele deu o próprio Filho para nos salvar, ou seja, Ele não poupou a vida do seu Filho, antes entregou a vida do Filho dele lá na cruz, para que nós fôssemos salvos. Existe alguma coisa maior do que isso para Deus fazer? Para provar, para mostrar o amor dele por nós? Portanto, Paulo está dizendo, por que você, crente, pode ter segurança da sua salvação? Por que você, cristão, pode ter segurança a respeito do céu? Por causa de tudo isso que Deus tem feito por você desde a eternidade. Ele te conheceu antes de todas as coisas serem criadas, Ele te amou com amor eterno, Ele te escolheu, Ele te predestinou, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem de transformar você à semelhança do Filho dele. Ele te chamou no tempo, Ele te justificou através da obra de Cristo, e a obra dele é tão certa que a sua glorificação já está absolutamente marcada e acertada. Deus está do nosso lado, Ele não poupou nem o próprio Filho para nos salvar. Ninguém pode se levantar contra aqueles que estão em Cristo Jesus e obter êxito. As pessoas podem, de alguma maneira, resistir aos cristãos, ao povo de Deus. Isso em várias épocas da história aconteceu. Governos, impérios, religiões, culturas, como nós estamos vendo no nosso tempo, podem se levantar e fazer oposição contra o povo de Deus? Pode. Mas o apóstolo Paulo está nos dando uma segurança, uma base. Olha, não percam a paz no coração, não percam a esperança. Levantar-se contra nós, eles podem, mas eles não podem ao mesmo tempo fazer isso. Por quê? Porque eles jamais terão êxito. Eles farão oposição, eles vão se levantar contra vocês, mas eles não conseguem ter êxito nisso. Por quê? Porque Deus já fez por nós tudo aquilo que precisava ser feito, porque Ele está do nosso lado, porque Ele não poupou o Filho dele para nos salvar. Não tenha dúvida que Ele também nos dará graciosamente todas as coisas. Segunda pergunta que ele faz: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Bom, quem são os eleitos de Deus? São os salvos, são aqueles que creem em Cristo Jesus. Quem pode acusá-los? Novamente, é o mesmo princípio. Se eu for pensar em quem pode me acusar, quem pode acusar você, quem pode acusar um membro de uma igreja, quem pode acusar qualquer um de nós? Bom, vamos começar ali por quem nos conhece melhor: os nossos familiares, que nos conhecem na nossa intimidade. Essas pessoas podem facilmente identificar algum momento em que nós não estamos sendo íntegros, ou seja, que não estamos agindo de forma coerente com aquilo que nós agimos normalmente nas nossas casas. Quem pode nos acusar mais? Deus pode nos acusar. Poderia. Quem fazia acusação diante do trono de Deus até que foi expulso pelo próprio Senhor Jesus? Registro lá em Apocalipse capítulo 12. Satanás fazia acusação contra os santos diante do trono, mas uma vez que Cristo venceu a morte e ressuscitou, Satanás foi expulso da presença do trono glorioso de Deus, para que não mais fizesse acusação contra os eleitos de Deus. E se você quer lembrar de como é que Satanás fazia isso, basta que você leia o livro de Jó. Satanás comparecia diante do trono de Deus para fazer acusações, mas ele não pode mais fazer isso.
Agora vejamos, por que Paulo está fazendo essa pergunta se existe tanta gente que pode nos acusar? A ideia de Paulo é mostrar quem é que pode alcançar êxito acusando qualquer um dos eleitos de Deus. Ninguém, e ninguém pode, por quê? Bom, pela resposta que Paulo vai dar. Veja o que ele apresenta para nós, quando ele fala sobre isso no verso 33. Quem atentará acusações contra os eleitos de Deus? A resposta: é Deus que os justifica. Paulo está dizendo assim, gente, desde o capítulo 5, eu tenho mostrado a doutrina da imputação, que Cristo levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dívidas, todos os meus erros, cada um deles, seja em pensamento, seja em palavra, seja em ação, cada um deles foi pago por Cristo Jesus. Isto obviamente não vai me livrar de sofrer algumas consequências amargas no tempo, por palavras ditas de forma errada, ou por ações que não deveriam ter sido praticadas, mas ainda que eu sofra essas ações no tempo, consequência da minha desobediência à palavra de Deus, eu sei que na eternidade, nas regiões celestes, eu fui abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Por quê? Porque lá na cruz do Calvário, Ele pagou integralmente, completamente, a culpa do meu pecado. E uma vez que Ele fez isso, Deus colocou sobre o meu nome uma nota de justificado, uma inscrição forense, uma terminologia forense que diz o seguinte: está absolutamente paga a dívida deste filho. Ou seja, eu fui justificado por Deus, é Deus que me justifica mediante o pagamento de Cristo Jesus. Portanto, Paulo está dizendo: olha, quem é que pode te acusar? Quem é que pode nos acusar e lograr êxito nessa acusação? Ninguém pode. Por quê? Porque foi Deus quem nos justificou. A obra do seu Filho Jesus cobriu a multidão dos meus pecados. O manto de justiça do Filho de Deus foi colocado sobre mim, de tal maneira que não há mais acusação, não há mais dívida diante do Todo-Poderoso Deus sobre a minha vida. Terceira pergunta, o texto diz no verso 34: quem os condenará? Veja, é uma lógica. Quem pode se levantar contra você? Quem pode te acusar? Logo na sequência, quem é que pode te condenar? Quem é que pode te condenar? Vamos lá, novamente. Quem pode me condenar? Muitas pessoas podem me condenar. Os meus amigos, os meus parentes, como eu já citei, os meus inimigos. Mas vamos pensar em coisas mais abrangentes. A criação. Nós lemos lá no início do capítulo 8, que até agora a criação geme. Por causa do quê? Por causa da condição precária em que ela está por culpa dos nossos pecados. E ela aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque só assim ela será redimida do cativeiro da corrupção que ela foi colocada. Não é corrupção moral, mas por causa da nossa corrupção moral, a própria criação foi colocada num estado de destruição, num estado de ruínas, e a própria criação geme e aguarda o dia em que ela vai ser redimida, restaurada, por causa dos nossos pecados. Então veja, a criação pode clamar contra nós? Pode. Os anjos que não cometeram pecado, que assistiram essa história do começo ao fim, que conhecem a santidade e a majestade de Deus, que sabem o quanto Deus foi amoroso, gracioso conosco, e ainda assim nós somos desobedientes. Os anjos poderiam buscar ou pedir a nossa condenação? Podiam, mas principalmente, quem pode nos condenar é o próprio Deus. Agora vejam, você tem um homem, Paulo, dizendo: quem nos condenará? E por que Paulo está dizendo isso? Lembra sempre do início do verso 31, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Ele está dizendo: olha, o que Deus fez por nós, diante do que Deus fez por nós, eu não preciso temer alguma condenação vinda de Deus. Por quê? Porque Deus fez por nós o impossível aos olhos humanos, para que nós não fôssemos condenados nem por Ele, nem por ninguém. Porque se o próprio Deus não não nos condena, quanto mais esse mundo poderá nos condenar.
Se Deus, que pode fazê-lo, não o fez, antes entregou o seu Filho para nos salvar, esse mundo não vai me condenar. Em outras palavras, Paulo está dizendo, embora existam muitas pessoas e poderes que podem me condenar, inclusive o próprio Deus, ao mesmo tempo, diante de tudo aquilo que Deus faz, e tudo aquilo que Deus fez por nós, eu posso afirmar com toda certeza, que ninguém pode me condenar. Porque o Deus que podia fazer isso não fez. E vamos ver como é que Paulo mostra que Deus não fez. Veja, vamos olhar, a partir do verso 34, vamos aí. Veja, por que ninguém pode me condenar? Primeira resposta, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Ninguém pode me condenar, por quê? Porque foi Cristo que tomou o meu lugar na cruz, Ele me substituiu. Por que ninguém pode me condenar? Porque o próprio Filho de Deus subiu no madeiro, no meu lugar, e tomou sobre si uma dívida que era minha. Segundo, Ele não só tomou o meu lugar, mas Ele morreu no meu lugar, mas Ele não foi detido pela morte, Ele venceu a morte, Ele ressuscitou. E Ele me representa. E Ele mesmo afirmou que Ele é a primícia dos que dormem, e assim como Ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Ou seja, Ele levou sobre si os meus pecados, a minha dívida, Ele pagou a minha dívida, que tem como salário a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ele morreu no meu lugar, mas Ele enfrentou este sacrifício, esse sacrifício substitutivo, me substituiu e venceu, terminou o pagamento, ou seja, concluiu o pagamento da dívida, e na conclusão do pagamento da dívida, Ele ressuscitou, e Ele ressuscitou para ser o meu representante, o meu mediador diante de Deus. Por isso no verso 34 diz, é Cristo Jesus quem morreu, e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Por que ninguém pode? Porque Cristo subiu ao céu, e está à direita de Deus, e lá à direita de Deus, sabe o que Jesus faz? Ele intercede por nós. Por que ninguém pode me condenar? Porque o mais distinto e majestoso poder que governa todas as coisas, que chamou tudo à existência, Ele se fez pagamento da minha dívida, contra todos que se levantam contra mim, contra todos que me acusam, contra todos que querem me condenar, e diante do próprio Deus, que com justiça pode fazer todas essas coisas, me acusar, me condenar e se levantar contra mim, mas não o fez, porque Ele me ama. Agora aqui um ponto importantíssimo, veja bem, isso daqui é para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembra do verso 31, à vista dessas coisas, que coisas? Essa vida no Espírito. Portanto, quem não está no Espírito, você está exatamente na contramão desse texto. E se porventura alguém está assistindo esse vídeo, ouvindo essa mensagem nesse momento, se você não está em Cristo, se esta obra do Espírito Santo não está acontecendo na sua vida, como vimos desde o início do capítulo 8, se isso não está acontecendo em você, então veja, ninguém pode deter aqueles que se levantam contra você, inclusive o próprio Deus, por causa da sua obstinada rebeldia contra Ele. Ninguém pode te justificar, nem você e nem outras pessoas, porque o único que pode fazer isso é Cristo. E se você não está nele, você não tem como se livrar das acusações. Se você não está em Cristo, você nem se livra de quem está contra você, nem de quem te acusa, e muito menos de quem te condena, inclusive começando pelo trono de Deus, que um dia há de vir requerer justiça sobre essa terra, contra todos aqueles que se levantaram contra Deus. Portanto, ouça bem, capítulo 8 da carta aos Romanos mostra como que é a vida de um crente, e todos os privilégios que um crente em Cristo Jesus tem, e tudo aquilo que é privilégio para um crente, de forma proporcionalmente inversa, é perigo para o descrente. Porque tudo aquilo que nós só podemos ter em Cristo Jesus, aqueles que não estão nele, não têm. E por não ter, como por exemplo, justiça,
terão que pagar com sua própria vida, por toda a eternidade, pelas injustiças que praticaram. Por isso, diante desse texto, é indispensável que eu renda o meu coração diante de Cristo Jesus, porque estes benditos e santos privilégios, estas bases da nossa salvação, que nos dão segurança, não podem ser ignoradas. Nós precisamos delas. E se você é um crente e as tem, louve a Deus por isso, porque ninguém pode ir contra você, ninguém pode levantar acusações contra você, e ninguém pode te condenar e ter êxito, porque Deus é quem de todas essas coisas nos livrou por meio do seu Filho Jesus. Quarta pergunta: quem nos separará do amor de Cristo? Veja aí, está no verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? E aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, você que está em Cristo Jesus, preste bem atenção nisso. Nada, diante de tudo que nós vimos até aqui, guarde bem, nada pode te separar do amor de Deus. Vamos fazer um teste? Vamos ver coisas que acontecem na vida de um cristão, lutas que nós enfrentamos, e vamos ver, essas coisas será que podem nos separar do amor de Cristo? E aí Paulo vai dar-nos duas listas. A primeira delas é uma lista que fala sobre sofrimentos deste mundo, e a segunda lista é uma lista que enumera poderes deste mundo. E aí Paulo diz, na primeira lista, quem é que pode nos separar do amor de Cristo? E ele começa a citar: tribulação, que são essas lutas que nós passamos diariamente, os problemas, as perseguições por causa da fé, as dificuldades por causa do caminho que é um caminho estreito. A Bíblia diz que existem dois caminhos, um caminho largo, uma porta larga que conduz à perdição, e um caminho estreito, uma porta estreita, que é o caminho da vida cristã, que é o caminho da salvação. Quem prega aí um evangelho fácil, quem prega um evangelho sem autonegação, quem prega um evangelho aí em que você realmente não precisa assumir compromissos com Deus, quem prega um evangelho que você pode viver uma vida secular, uma vida completamente desconectada do sagrado, quem prega este evangelho está pregando um falso evangelho. Quem prega um evangelho como o evangelho da prosperidade, dizendo que você é filho do rei, você pode decretar que você tem que andar num carro zero, que você tem que ter uma casa hiper confortável, que você tem que fazer 2, 3 viagens no ano, que você tem que ter, não pode ficar doente, tem que ter a melhor vida de todos, está completamente equivocado e dissociado das Escrituras. Basta que você olhe para a vida desses personagens do Novo Testamento, todos eles passaram por privações, todos eles passaram por sofrimentos, angústias, perseguições. E Paulo está dizendo e falando isso aqui num contexto em que as igrejas eram perseguidas. Paulo está dizendo: quem pode nos separar do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, pobreza. Se você pensar, é uma coisa lógica. Quando você é perseguido, você tem que fugir por causa da sua fé. E na fuga você não vai ter uma vida abastada e estável. A fuga vai te levar para uma situação de pobreza. Na pobreza, o que acontece? Você fatalmente sentirá falta do que comer e do que vestir, fome e nudez. E não apenas isso, na fuga você está submetido a perigos, você está suscetível a ser atacado, e especialmente a espada, especialmente porque naquela época o Império Romano, junto com as autoridades de Judá, decapitavam crentes. Ou seja, Paulo está descrevendo a realidade nua e crua da vida de um cristão, num contexto em que o mundo faz oposição aos cristãos, e sempre foi assim, e isso é real até hoje. Não precisa investigar muito para descobrir. Os próprios jornais, e olha que infelizmente as mídias dos nossos tempos, elas são extremamente questionáveis, mas ainda assim, nem com toda a cultura anticristã do mundo, dá para esconder fato de que nações gigantescas como a China, elas continuam mantendo campos de concentração contra cristãos. Cerca de 70 mil cristãos hoje estão presos em campos de concentração na China. Milhares de cristãos são assassinados anualmente em países como a Coreia do Norte, em países do Oriente Médio.
Ou seja, a vida do cristão não é uma vida fácil. E aqui no Ocidente, onde aparentemente os cristãos não sofrem oposição se você está dormindo ainda. E Paulo nos alerta sobre isso na mesma carta aos Romanos: olha, vai alta noite, já é hora da gente despertar. Porque está acontecendo um assassinato de cristãos aqui no Ocidente, no nosso tempo, mas não é com espada, não é com fuzil, mas está acontecendo um assassinato através da implantação de uma mentalidade anticristã, que tem ceifado a vida dos nossos filhos, que tem separado famílias, que tem tentado a todo custo desconstruir conceitos que são conceitos firmados nas Escrituras. Então existe um ataque sistemático, uma perseguição sistemática contra a fé cristã no Ocidente? Sim, existe. Só não enxerga quem não quer enxergar. Paulo está dizendo: toda essa tribulação, angústia, perseguição, pobreza, fome, nudez, perigo, espada, isso nos separa do amor de Cristo. Paulo diz: não nos separará. Não nos separará. Ele diz: será tribulação, será angústia. E para quem diz assim, mas espera aí, mas será que essas coisas todas não poderiam ser um sinal de que eu não sou crente de verdade, ou que Deus está contra nós? Basta que você olhe para o verso que é citado aí, que é o verso 22 do Salmo 44, mostrando a própria vida dos judeus lá no Antigo Testamento, que também eram perseguidos. O povo de Deus sempre foi perseguido, e o salmista diz: por amor de ti, ou seja, por amor do Senhor, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, ou seja, ovelhas separadas para o abate. Mas veja a continuação: em todas essas coisas, Paulo fala, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo: olha, se nos deixam viver, nós vencemos; se nos matam, nós vencemos; se nos perseguem, nós vencemos; se nos acusam, nós vencemos; se voltam contra nós, nós vencemos; se eles nos condenam, nós vencemos, porque nada pode nos separar do amor de Deus. Nada. Por isso nós somos mais do que vencedores. Não é na nossa força, não é na nossa inteligência, não é na nossa religiosidade, mas nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, por meio de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. E aí Paulo vai para a segunda lista dizendo o seguinte: porque eu estou bem certo, ou seja, olha, diante de tudo isso que nós vimos até aqui, eu tenho plena convicção. E aí ele vem para a segunda lista. E a segunda lista ele diz: nem a morte. E agora ele vai falar de poderes. São os poderes desse mundo, não são pessoas, são poderes. Ele diz: olha, tem algo mais poderoso do que a morte para a vida do ser humano, nessa esfera humana? Não, a própria Bíblia diz que é o último inimigo a ser vencido. E lá em Apocalipse diz que quando Cristo Jesus vier encerrar todas as coisas, a própria morte vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. Então vejam bem, Paulo está dizendo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, porque a vida pode ser uma grande sedução, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e principados aqui são os governos, os impérios, os poderes, como naquela época o Império Romano, nem os principados, nem as coisas do presente, ou seja, nem os acontecimentos desse tempo que nós estamos, nem as coisas que podem acontecer no futuro, nem os poderes, e aí provavelmente é uma referência a demônios, poderes espirituais, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, provavelmente uma referência ao céu ou ao inferno. Altura, céu, e profundidade, uma referência ao inferno. Nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ai, que bênção, que bênção.
por isso, irmãos, por isso que estes homens, fracos, pequenos, com pouquíssimos recursos, lá no primeiro século, eles foram instrumentos poderosos nas mãos de Deus, porque eles tinham plena convicção de fé, eles tinham a sua segurança, eles tinham a segurança da salvação, por meio dessa obra realizada pelo Senhor. Então eles não temiam o mundo, eles não temiam os homens, eles não temiam os poderes, eles não temiam absolutamente nada, a não ser o próprio Deus, de quem eles sabiam que eram alvos do amor. Voltando àquilo que falamos inicialmente, eles tinham a mais absoluta certeza de que Deus estava com eles, estava do lado deles, e que nada poderia afastá-los do amor de Deus. Sabe o que nós precisamos nesse tempo agora? E aí eu quero aplicar isso rapidamente para nós que somos crentes, e para aqueles que porventura estão ouvindo essa mensagem, e hoje o Espírito Santo está falando ao seu coração. Primeiro, para você que já é crente, estas duas informações são as duas informações mais importantes da fé cristã. Se você reconheceu que você é um pecador e creu em Cristo Jesus, e sabe que o seu coração é habitado pelo Espírito Santo de Deus, porque se não fosse assim, você não estaria vivendo como você está vivendo, amando o Senhor, buscando conhecer a palavra do Senhor, lutando contra as inclinações da carne e obtendo vitórias por causa da presença do Espírito Santo no seu coração, chamando Deus de Pai, sentindo intimidade com o Senhor, sabendo que suas orações estão sendo levadas ao altar de Deus, olhando para os sofrimentos, mas com grande esperança de que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é muito maior do que essas lutas que passamos. Se você tem essa certeza no coração, a certeza de ser amado de Deus, veja, as duas informações mais importantes para a nossa vida é saber que Deus está do meu lado. Por isso que os salmistas e os reis lá do passado, tementes a Deus, eles sabiam, olha, vão cair 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, eu não serei abalado. Por quê? Porque Deus está comigo. O profeta lá na sua tenda, em dias difíceis, quando o seu auxiliar acordou, tirou os olhos para fora da tenda, viu um exército acampado contra o profeta, um único homem, o seu ajudante. Entrou tremendo para falar com o profeta e disse, olha, nós vamos morrer. Aí o profeta disse para ele, vamos orar. Oraram e depois, agora saia e olhe novamente. E quando aquele moço saiu, ele viu que existia um exército numeroso do Deus vivo, de anjos com carros e cavaleiros entre eles e o exército sírio. Sabe o que é isso? É a certeza que cada um que serve ao Senhor com sinceridade e é habitado pelo Espírito Santo de Deus, sabe de que nós não estamos sozinhos, Deus está do nosso lado. Por isso que não há quem possa se levantar contra nós e ter êxito, não há quem possa nos acusar e ter êxito, não há quem possa nos condenar e ter êxito, e não há o que possa me separar do amor de Deus. Segunda informação de um coração convertido, de alguém que está em Cristo Jesus, é exatamente essa: nada pode me separar do amor de Deus. Ele está do meu lado e nada me separa do amor dele. É com essas duas informações que nós vamos cruzar os dias mais difíceis da nossa vida, porque na hora da dor, na hora do sofrimento e da angústia, é próprio da nossa mente humana e das nossas emoções se esquecer das coisas que são periféricas, e nessas horas nós nos agarramos àquilo que é mais precioso, que é mais profundo, que é mais seguro, e é esse amor de Deus por nós, e a companhia dele, sempre constante. Por isso que Jesus, quando deixou os discípulos, ele disse, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não vou estar aqui fisicamente, mas não vou abandonar vocês.
eu estarei com vocês até o fim. Nada me separa de vocês, nada separa vocês de mim. E é essa informação que nós crentes precisamos saber hoje, porque já estamos enfrentando muitas lutas aqui mesmo no nosso país, e muitas outras ainda virão. E para que a gente possa resistir e avançar com integridade, com firmeza, eu preciso lembrar que Deus está do meu lado e que nada me separa do amor dele. Se você não é um crente ainda, deixa eu dizer algo importante para você. Todo homem, por mais que pareça justo aos seus olhos, todo homem é condenado à morte por causa dos nossos pecados e por causa dos pecados da raça. Portanto, não há escapatória. Paulo começa os 2 primeiros capítulos dessa carta dizendo que todos nós somos indesculpáveis, não há como nenhum de nós escapar. Seja religioso, seja filho de religioso, seja o que for, seja alguém muito culto, ou seja alguém ignorante, seja alguém muito rico, ou alguém muito pobre, seja alguém muito forte, ou alguém muito fraco, nenhum de nós pode escapar de tão grande condenação por causa dos nossos pecados. Mas o evangelho de Deus aos homens é exatamente esse, que Deus, um Deus justo, ele salva pecadores através da vida do seu Filho, que vem a esse mundo, nos ama de uma maneira profunda e toma o nosso lugar na cruz do Calvário e faz um pagamento que nós nunca poderíamos fazer, porque ainda que eu desse a minha própria vida para que eu fosse salvo, este sacrifício não seria aceito, porque é um sacrifício sujo, de um coração sujo, cheio de pecado. E a nossa dívida é contra um Deus santo e um Deus majestoso e eterno. Quem pode pagar uma dívida dessa? O próprio Deus. Foi por isso que Jesus entregou a vida dele lá na cruz, nos substituindo, porque o pagamento que ele fez foi eficaz, completo e definitivo. Por isso hoje eu convido você a crer em Cristo Jesus, porque estes privilégios que nós estudamos nesse texto, eles são daqueles que amam a Cristo Jesus, daqueles que reconheceram seus pecados e lançaram-se aos pés de Cristo Jesus, e confiaram na graça salvadora, nesse presente, nesse dom de Deus, e os seus corações foram mudados pelo Espírito Santo de Deus. Se você está ouvindo essa mensagem até aqui, é porque o Espírito Santo está tocando o seu coração. Portanto, ouça a voz do Senhor. Portanto, abandone esse orgulho que te faz ficar longe, que te faz ficar resistente. Deixe que o Espírito Santo, ele realize essa obra no seu coração. Renda-se ao Senhor Jesus. Creia nele e você será salvo. Creia nele e você viverá eternamente. Porque aqueles que não creem já estão condenados, acusados e condenados perpetuamente. E o único caminho para o Pai é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Romanos 8 fala da vida daqueles que foram graciosamente, e essa pode ser a sua história, graciosamente transformados pela obra da redenção, em filhos amados, que têm a companhia do Senhor ao seu lado, e que têm a certeza de que o amor de Deus por nós jamais acaba. Que Deus te abençoe, que você possa desfrutar destas verdades benditas e dessas bases poderosas da nossa salvação. Ó Deus querido, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, e especialmente pela tua palavra, por esse texto precioso, ó Deus, que nos mostra o quanto teu Filho Jesus nos amou, o quanto o Senhor fez por nós, e o quanto somos carentes, ó Deus, necessitados desta vida no Espírito, desta presença bendita do teu Espírito, que abre o nosso entendimento, que quebranta o nosso coração, e que nos dá segurança, através da obra do teu Filho. Senhor, que diremos, pois, à vista de todas essas coisas? Ó Pai, se o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra nós. Se o Senhor é por nós, Senhor, sabemos que ninguém mais tem acusação contra nós. Se o Senhor é por nós, Senhor,
nós sabemos que ninguém pode nos condenar. Se o Senhor é por nós, nós sabemos que nada pode nos separar do teu amor. E nesta noite nós te agradecemos pela companhia do Senhor ao nosso lado, e por esse amor que o Senhor tem por nós, do qual ninguém pode nos separar. Que a gente viva, Deus, seguros nesta verdade, e absolutamente convencidos, ó Deus, deste amor e desta companhia do Senhor, sempre conosco. Dá-nos uma noite tranquila de descanso, ó Deus, e ajuda-nos, ó Pai, a acordar dispostos a enfrentar os desafios desse tempo, sempre lembrando que o Senhor é quem faz com que todas as coisas contribuam para o bem de nos fazer semelhantes ao teu Filho Jesus. Portanto, ó Deus, que nós não temamos nenhuma circunstância, mas que, ó Deus, confiadamente nós possamos cruzar estes desertos, estes desafios da vida, olhando firmemente para o Senhor, para o teu Filho Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. É no nome de Jesus que oramos. Amém. E Deus conceda a você uma ótima noite, um bom descanso, e que o Senhor, que começou a boa obra em nós, que Ele complete esta obra até o final. Deus abençoe, boa noite a todos, fiquem com Deus.